Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Daniel. Parte 1. Narrações relativas a Daniel, dos capítulos 1 a 6. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 49. Daniel na corte do rei Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio sitiar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo que Nabucodonosor transportou para a terra de Senaar, para o templo de seu Deus. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Asfenês, para trazer-lhes jovens israelitas oriundos de raça real ou de família nobre, isentos de qualquer tara corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem nos serviços do Palácio Real. Ser-lhes-ia ensinado a escrever e a falar a língua dos caldeus. O rei destinou-lhes uma provisão cotidiana, retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles devia durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Entre eles encontravam-se alguns judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes: a Daniel, o de Baltazar, a Ananias, o de Sidraque, a Misael, o de Misaque, e a Azarias, o de Abdenago. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster. Este, graças a Deus, tomado de benevolência para com Daniel, atendeu-o de boa vontade, mas disse-lhe: Temo que o rei meu senhor, que estabeleceu vossa alimentação e vossa bebida, venha a notar vossas fisionomias mais abatidas do que a dos outros jovens de vossa idade, e que por vossa causa eu me exponha a uma repreensão da parte do rei. Mas Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado o cuidado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Rogo-te, faze uma experiência de 10 dias com teus servos, que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois, então, compararás nossos semblantes com os dos jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real, e farás com teus servos segundo o que terás observado. O despenseiro concordou com essa proposta e o submeteu à prova durante 10 dias. No final deste prazo, averiguou-se que tinham melhor aparência e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias da mesa real. Em consequência disso, o despenseiro retirava os alimentos e o vinho que lhes eram destinados e mandava servir-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Daniel era particularmente entendido na interpretação de visões e sonhos. Ao fim do prazo fixado pelo rei para a apresentação, o chefe dos eunucos introduziu-os na presença de Nabucodonosor, o qual palestrou com eles.
Entre todos os jovens, nenhum houve que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso entraram eles a serviço do rei. Em qualquer negócio que necessitasse da sabedoria e sutileza, e que o rei os consultasse, este achava-os 10 vezes superiores a todos os escribas e mágicos do reino. Assim viveu Daniel até o 1º ano do reinado de Ciro. Sonho da estátua. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram a tal ponto o espírito que perdeu o sono. Mandou chamar os escribas, os mágicos, os feiticeiros e os caldeus para lhe fazerem a interpretação. Estes vieram apresentar-se diante do rei. Tive um sonho, disse-lhes, e meu espírito se consome à procura do significado. Os caldeus responderam ao rei em língua aramaica: Senhor, longa vida ao rei, narra teu sonho para que teus servos deem a interpretação. O rei disse aos caldeus: Para mim é coisa decidida. Se não me explicardes o conteúdo do sonho, bem como sua significação, sereis estraçalhados e vossas casas reduzidas a um montão de imundícies. Mas, se me revelardes tanto o conteúdo quanto a significação do sonho, recebereis de mim donativos, presentes e grandes testemunhos de honra. Portanto, dizei-me meu sonho e o que ele significa. De novo responderam: Que o rei narre o sonho a seus servos e nós faremos a interpretação. Sei agora perfeitamente, continuou o rei, que procurais ganhar tempo porque sabeis que estou bem decidido a aplicar-vos a dita sentença, se não me revelardes o conteúdo de meu sonho. Estais combinados a mentir-me e a enganar-me, esperando que as circunstâncias mudem. Vamos, dizei-me o que sonhei e eu saberei se sois capazes de dar a interpretação. Os caldeus deram ao rei esta resposta: Não há homem algum sobre a terra que possa fazer o que exige o rei. E, de fato, jamais rei algum, por maior e mais poderoso que tenha sido, pediu tamanha coisa a um escriba, mágico ou caldeu. A questão proposta pelo rei é difícil e ninguém poderia dar a solução ao rei, a não ser os deuses que estão excluídos do trato com os seres carnais. Com isso, o rei encolerizou-se e, na sua fúria, deu ordem para matarem todos os sábios de Babilônia. A sentença foi publicada e o massacre dos sábios começou. Procuravam Daniel e seus companheiros para matá-los, quando este dirigiu a Arioque, chefe da guarda do rei, que havia saído para executar os sábios babilônios, palavras cheias de prudência e sabedoria. Por que, perguntou-lhe, uma sentença tão severa da parte do rei? Arioque expôs-lhe o assunto. E logo Daniel decidiu-se ir ao rei para pedir-lhe a concessão de uma prorrogação. Daria então ao rei a interpretação pedida. Logo que voltou do rei, Daniel pôs a par do assunto seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Pediu-lhes para implorarem a misericórdia do Deus dos céus a respeito desse enigma, a fim de que não matassem Daniel e seus companheiros como o resto de Babilônia. O mistério foi então revelado a Daniel numa visão noturna. Pelo que, bendizendo o Deus dos céus, Daniel expressou-se como segue: Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque a Ele pertencem a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. É Ele quem depõe os reis e os enaltece. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. É Ele quem revela os profundos e secretos mistérios, quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Deus de meus pais, eu vos exalto e vos louvo, porque vós me destes a prudência e a força, e porque vós nos manifestastes o que vos pedimos, revelando-nos o sonho do rei. Depois disso, Daniel foi procurar Arioque, a quem o rei tinha incumbido do massacre dos sábios de Babilônia, e falou-lhe assim: Não mandes matar os sábios de Babilônia. Introduze-me à presença do rei para que eu lhe dê a explicação.
Arioque apressou-se em conduzir Daniel junto ao rei, dizendo-lhe: Achei entre os deportados da Judéia um homem que dará ao rei a explicação que deseja. O rei dirigiu a palavra a Daniel, que tinha o cognome de Baltazar. És realmente capaz, disse-lhe, de desvendar-me o sonho que tive e fornecer-me a interpretação? O mistério cuja revelação o rei pede, respondeu Daniel ao rei, nem os sábios, nem os mágicos, nem os feiticeiros, nem os astrólogos são capazes de revelá-los. Mas no céu existe um Deus que desvenda os mistérios, o qual quis revelar ao rei Nabucodonosor o que deve suceder no decorrer dos tempos. Eis, portanto, teu sonho e as visões que se apresentaram a teu espírito quando estavas em teu leito. Senhor, os pensamentos que vieram ao teu espírito enquanto estavas em teu leito são previsões do futuro. Aquele que revela os mistérios mostrou-te o futuro. Quanto a mim, se esse mistério me foi desvendado, não é que haja mais sabedoria em mim do que nos outros homens, mas para eu dar ao rei a interpretação, a fim de que se faça luz nos pensamentos do teu coração. Senhor, contemplavas e eis que uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contempravas essa estátua quando uma pedra se descolou da montanha, sem intervenção de mão alguma, veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas, e, como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha ocupando toda a região. Eis o sonho. Agora vamos dar ao rei a interpretação. Senhor, tu que és o rei dos reis, a quem o Deus dos céus deu realeza, poder, força e glória, a quem ele deu o domínio, onde quer que habitem, sobre os homens, os animais terrestres e os pássaros do céu, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino menor que o teu, depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará toda a terra. Um quarto reino será forte como ferro, do mesmo modo que o ferro esmaga e tritura tudo, da mesma maneira ele esmagará e pulverizará todos os outros. Os pés e os dedos, parte de terra argilosa de modelar, parte de ferro, indicam que esse reino será dividido. Haverá nele algo da solidez do ferro, já que viste ferro misturado ao barro. Mas os dedos, metade de ferro e metade de barro, mostram que esse reino será ao mesmo tempo sólido e frágil. Se viste o ferro misturado ao barro, é que as duas partes se aliarão por casamentos sem porém se fundirem inteiramente, tal como o ferro que não se amálgama com o barro. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Foi o que pudeste ver na pedra deslocando-se da montanha, sem a intervenção de mão alguma, e reduzindo a migalhas o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato e sua interpretação é digna de fé. Nesse instante, o rei Nabucodonosor atirou-se de rosto em terra, prostrado diante de Daniel. Depois ordenou que lhe fossem oferecidos oblações e perfumes. Dirigindo-se a Daniel, disse o rei: Vosso Deus é verdadeiramente o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É também o revelador dos mistérios, já que pudeste revelar este. O rei elevou Daniel em dignidade, deu-lhe numerosos e ricos presentes, constituiu-o governador de toda a província de Babilônia e o tornou o chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Daniel pediu ao rei e confiou a Sidraque, Misaque
e Abdenago a administração da província de Babilônia. Daniel permaneceu na corte real.